Bom, há outras classificações, naturalmente relacionadas à documentação, tá? Vamos explanar aqui um pouquinho sobre a classificação referenciada ao gênero documental, ok? Então, o que seriam os gêneros documentais? Ó, textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, micrográficos e informáticos. O gênero também está lá naquele quadrante daquele outro slide. Qualquer dúvida, volta lá naquele quadrante, ok? Textuais são os documentos manuscritos, datilografados, digitados ou impressos. Cartográficos são os documentos em formatos e dimensões variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharias. Exemplos: mapas, plantas e perfis. Iconográficos são os documentos em suporte sintético, em papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas. Exemplos: fotografias, diapositivos, ampliações, negativos, desenhos, gravuras. Filmográficos são os documentos em películas cinematográficas e fitas magnéticas de imagem, por exemplo, os tapes, os antigos tapes, conjugadas ou não a trilhas sonoras, com bitolas de dimensões variáveis, contendo imagens em movimentos. Exemplos: filmes e fitas videomagnéticas. Sonoros são os documentos com dimensões, rotações variáveis, contendo registros fonográficos. Exemplos: discos e fitas audiomagnéticas. Micrográficos são documentos em suporte fílmico, resultante da microrreprodução de imagens mediante utilização de técnicas específicas. Exemplos: rolo, microficha, jaqueta, cartão janela. Informáticos são os documentos produzidos, tratados e armazenados em computador. Exemplo: disco flexível, disco rígido e disco óptico. Professor, mas você trouxe uns exemplos mais antigos. Sim, a arquivologia também trata disso aí, porque nós precisamos manter a durabilidade das informações e dos materiais para que pessoas da nossa época tenham acesso a informações do passado, ok? É claro, tem outros exemplos mais modernos e eu sugiro duas coisas: que vocês interrompam um pouquinho, deem uma pausa, façam novamente a leitura, certo? E também expandam os seus estudos e corram atrás também de mais informação relacionada a isso aqui. Muito bem, classificação quanto à espécie. Isso aqui é bastante caído, tá? Nas provas. Nós temos os atos normativos, atos enunciativos ou opinativos, atos de assentamento, que são registros, né? Atos comprobatórios, atos de correspondências e atos de ajustes. Bom, atos normativos são as regras e normas expedidas por autoridades administrativas. Exemplo: lei, decreto, estatuto, portaria, né? Então as leis, decretos, portarias, elas trazem as regras, a conduta, as normas, as funções, né, da instituição. Por isso são considerados atos normativos. Bom, enunciativos / opinativos esclarecem os assuntos visando a fundamentar uma solução. Exemplo: parecer, relatório, voto, despacho interlocutório, despacho interno também, tá? Então, por exemplo, ao fazer um parecer, você na verdade vai estar colocando a sua opinião técnica, a sua opinião de técnico daquela área sobre determinado assunto. Então você vai expor a sua opinião, certo? Por isso que chama opinativo, ok? Atos de assentamento, registros de fato, são os configurados por registros consubstanciando assentamento sobre fatos e ocorrências. Exemplo: apostila, ato, termo, auto de infração. Então, ele confirma fatos e ocorrências. Então, por exemplo, bom, eu acho aí que ninguém tomou nunca nenhuma multa, né? Eu espero que ninguém nunca tenha tomado multa de um guarda. Mas caso isso tenha ocorrido, ele não aplicou um auto de infração, então ele deu assentamento a fato ou ocorrência, ok? É nesse sentido. Atos comprobatórios são os que comprovam assentamentos e decisões. Exemplo: translado, certidão, atestado,
É bem parecido, né? Então, observem aqui pelos exemplos para vocês fazerem a diferenciação aí na cabeça de vocês, tá? Então, mas assim, as certidões e atestados que nós apresentamos, por exemplo, por questões de saúde, dentro dos órgãos, dentro do nosso trabalho, eles servem como atos comprobatórios. Vamos para o próximo. Atos de correspondência objetivam a execução dos atos normativos em sentido amplo. Exemplos: aviso, ofício, carta, memorando, mensagem, edital, intimação, exposição de motivos, notificação, telegrama, telex, telefax, alvará e circular. Objetivam a execução dos atos normativos em sentido amplo. Então, eles vão representar a execução dos atos normativos. O servidor público, por exemplo, ele só pode atuar dentro da legislação. Ele só pode praticar uma ação que está prevista dentro da legislação, dentro da norma, ok? Então, como é que eles fazem isso? Por meio das espécies documentais. E a gente teria aqui, ó, exposição de motivos. Esse aqui é um exemplo, inclusive, de... Aqui ainda é espécie documental. Ok? Apesar da preposição, foi igual eu falei, apesar da locução adjetiva, aqui ainda é uma espécie documental, porque essa exposição de motivo vai ter um outro motivo primordial, e aí esse motivo vai ser a função. Então, se a gente pudesse colocar aqui exposição de motivos para notificação do ministro, por exemplo, aí já seria uma tipologia, ok? Atos de ajustes são representados por acordos em que a administração pública, federal, estadual, Distrito Federal, municipal, é parte. Exemplo, tratado, convênio, contrato, termos. Então, se a gente fez, um projeto, esse projeto foi contratado, né? Gerou, por exemplo, um convênio. Bom, esse convênio vai ser um ato de ajuste entre as partes. Ok? Novamente, sugiro que vocês deem uma pausa e façam a leitura disso aí, porque essa parte cai nas provas e ela é mais de se decorar mesmo, ok? Vamos para frente. Classificação quanto à natureza do assunto. Bom, a gente tem essas duas propriedades aqui relacionadas aos documentos e às informações. Fatalmente, elas vão ser ostensivas ou elas vão ser sigilosas, tá? Aqui a gente também costuma chamar de públicas, né? Ostensivos também tem o sinônimo de público, ok? Então, vamos aprofundar um pouquinho esse conceito. Ostensivos. Documentos cuja divulgação não prejudica a administração. Como eu falei, considerado público. Um documento público, ele não tem nenhuma restrição de acesso, certo? Então, por exemplo, você se dirige a um órgão público com a necessidade de ter acesso a um documento ou ter acesso a uma informação, né? Essa informação, esse documento sendo público, você não vai ter problema nenhum para obtê-lo, ok? Ou obtê-la, né? Os servidores públicos atualmente estão totalmente acostumados com isso, né? Hoje em dia a gente tem o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, todo órgão público tem, as empresas privadas tratam essa situação de uma forma diferenciada, porque aí há uma frustração relacionada à tecnologia que eles trabalham e tudo mais, então eles podem considerar as informações da empresa sigilosas, né, numa porcentagem muito alta, né, e isso a gente percebe no órgão público. Então, só para exemplificar, só para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, geralmente nos órgãos públicos a gente tem uma porcentagem muito maior de documentos ostensivos, documentos públicos, ok? E geralmente nas empresas a gente tem uma quantidade muito maior, uma porcentagem muito maior de documentos sigilosos, certo? Por causa dessa frustração que pode ocorrer caso os dados, as informações sejam divulgadas. Bom,
estão falando sobre o SIC, voltando sobre o SIC, os servidores públicos estão bastante acostumados com isso, as autoridades públicas também, então a gente já trata a informação dentro do órgão público como ostensiva, né? Ela para ser restrita, ela tem que seguir uma série de pré-requisitos, né? Para ela ser sigilosa, uma série de requisitos, e caso contrário, ela vai ser pública, ok? Sigilosos, né? Documentos cujas informações neles contidas devam ser de conhecimento restrito e, para tanto, necessitam de graus de sigilo. Bom, eu dei o exemplo sobre empresa privada, mas é óbvio que no órgão público também há essa situação de restrição de informação. Por exemplo, professor, o Recursos Humanos, ele trata muito com informações particulares, né? Informações extremamente pessoais. Então, hoje em dia a gente até já tem uma certa acessibilidade relacionada a informações de remuneração de servidores, né? Informações sobre as funções dos servidores, né? As obrigações de cada um, de cada cargo, de cada pessoa. A gente já tem isso na transparência ativa, de uma divulgação mais ativa, mais simples, eu diria pública, ok? Mas, por exemplo, informações de cônjuge, informações de imposto de renda, informações, por exemplo, de documentos que estão sendo elaborados naquele momento. Toda essa situação, todas essas situações, elas podem sofrer uma restrição, porque também podem frustrar, né, o desenvolvimento daquelas atividades, ok? Então está mais ou menos relacionado a isso. Lá dentro a gente costuma chamar de documentos preparatórios, talvez o CESP utilize esse termo também, documentos preparatórios. Então, documentos preparatórios, às vezes a gente tem certas restrições de acesso a eles relacionados por questões de frustração das atividades. Muito bem. Necessitam de graus de sigilo, que são esses aqui, ó. Só recapitulando, ok? E ali entraria o particular também nessa situação de RH. Bom, olha só, havia esquecido desse slide. Classificação quanto ao grau de sigilo. Muito bem. Confidencial caiu. Não esqueça. Não esqueça. Confidencial caiu. Caiu como, professor? Foi revogado. Não tem mais o grau de sigilo confidencial, tá? Foi revogado. Revogado pela Lei 2.527, que apresenta agora essas demais classificações de sigilo, grau de sigilo, com esses determinados anos para se manter em sigilo. Repito, a Lei 12.527 não é objeto de nosso estudo, ok? Mas eu preciso comentar um pouco para poder fechar o ensinamento sobre gestão documental, sobre arquivologia, tá bom? Então, só para enriquecer, o ultrasecreto, ele vai ficar em sigilo por 25 anos, o secreto por 15 anos e o reservado por 5 anos, né? E mais uma vez, vocês precisam formar analogias, associações, convenções dentro da cabeça para poder relembrar e lembrar dessas informações todas no momento da prova. Então ficou muito fácil para a gente verificar, ó. 25, 15, 5. 25, 15, 5. Tá? 25 ultrasecreto, 15 secreto, 5 reservado. Confidencial, caiu. Vamos lá. Professor, eu posso classificar qualquer informação como ultrasecreta? Qualquer informação como secreto? Qualquer informação como reservado? De certa forma, você pode. Vai depender da importância que essa informação está tomando com relação à segurança da sociedade ou do Estado. Ok? É mais ou menos essa a regra. Você perceba aqui,
que a gente tem ultra secreto, secreto, reservado, que está em preto. Eu posso classificar em qualquer uma das três, mas vai depender de ser imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Ok? Tem aqui uma dicasinha que eu preparei, que é a informação do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificados como reservadas. Reservadas está em vermelho para você lembrar, ok? Por que eu separei isso aqui? Porque esses termos, presidente e vice-presidente, nos remetem a uma certa importância, uma determinada importância. Só que façam uma observação aí de que o grau de sigilo que recebe é reservado. Então não é assim considerado tão importante, ok? Tem algumas nuances relacionadas aos dispositivos depois na norma, a gente até vai ver um pouco aqui, né? E relacionados ao artigo 23 e 24 da Lei 12.527, mas tem todo o resto da lei para vocês estudarem, tá bom? Eu vou me ater apenas a essa situação de sigilo estipulado, né, definido por essa norma. Muito bem. Então, o artigo 23 da Lei 12.527 traz a seguinte disposição: são consideradas imprescindíveis a segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam. Muito bem, a gente vai fazer a leitura, mas eu já sugiro que vocês deem uma outra pausa, façam a leitura, depois podem ler comigo também, tá? Para vocês irem firmando isso na cabeça de vocês, para vocês irem aprendendo sobre esses conceitos e essa linguagem, porque é assim que é cobrado nas provas, nos concursos de todas as bancas, tá? Então, muita atenção a essas palavras, a essa linguagem e principalmente as definições de atos e fatos relacionados ao sigilo. Bom, o inciso 1º do artigo 23, pôr em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional. Passíveis de classificação informações cuja divulgação e acesso sejam restritos, ou acesso irrestrito. O que ele está querendo dizer aqui? Passíveis de classificação em qualquer uma das três. Então vai obedecer essa regra e dependendo da imprescindibilidade, tá? À segurança da sociedade ou do Estado. Ficou claro? Inciso 2º, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Inciso 3º, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4º, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5º, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6º, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Para dar uma ilustrada nisso aqui, esses dias eu fui fazer uma palestra no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá no INPE, que fica em São José dos Campos, e fiz uma visitação a uma área lá que não podia nem levar o celular, para não correr o risco de se tirar fotografias, né, e causar a frustração, né, ou complicar, ou acontecer alguma situação parecida aqui com o que está sendo relatado na norma, né? Então, na entrada das instalações, eu não posso dar detalhes, obviamente,
me pediram o celular e eu tive que entrar nas instalações sem celular. Então acontece, é uma coisa que é realmente posta em prática. Bom, inciso 7º. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Muito bem. Essa situação se encaixa na afirmação do caput, ok? Tem que estar imprescindível a segurança da sociedade do Estado, né? E aí serão passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam os 8 incisos, certo? Lembrando que vai poder ser classificado como sigilo em ultra secreto, secreto, reservado, dependendo disso tudo que eu me referi, ok? Repetindo para afirmar, vamos lá. Eu já repeti, perdão, né? Agora vamos para o artigo 24. Lei 2.527 de 2011. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. Confidencial caiu, não tem mais. Literalmente o que está escrito na lei, ultra secreta, secreta e reservada. Parágrafo 1º, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua aplicação e são os seguintes: 25 anos, 15 anos, 5 anos, 25, 15, 5, certo? Vigoram a partir da data de sua produção. A partir da data de produção. Eu, Roberto, produzi um documento hoje, Dia das Crianças, né? 12 de outubro. Então, a partir de hoje, a lei vai ser respeitada, ok? A partir da data de sua produção. Isso cai muito em prova. A partir da data de sua produção. Vamos lá. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificados como reservadas. Já havia destacado isso aqui, colocado no slide anterior. E ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Coloquei aqui de novo para que vocês façam uma relação dessas informações e desse dispositivo ao impeachment, certo? Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Bom, quando a lei cita esse tipo de situação sem explicar direito, né, é necessário uma outra regulamentação a respeito para que a gente determine que tipo de evento vai ser considerado, certo? Mas façam aí uma analogia com o impeachment, eu nem acho que isso vai cair na prova, porque não tem essa regulamentação. Mas o impeachment é um bom exemplo relacionado a isso. Por quê? Em exercício do último mandato, em caso de reeleição. Ela até foi reeleita, a ex-presidente da República, mas, de fato, com a ocorrência do impeachment, a legislatura dela foi interrompida, o mandato dela foi interrompido, e eu considero como um evento, né, importante para que seja aplicada essa norma, certo? É apenas uma suposição, pessoal. Bom, parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina
o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público, ok? A norma anterior, a que foi revogada, permitia nova classificação de sigilo pelo mesmo período de tempo. Isso caiu também, não é mais assim. Agora é nesse formato, sobre essa tutela. Transcorrido o prazo de classificação ou o evento, a informação tornar-se-á automaticamente, é por isso que tem esse automaticamente aí, de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível. Considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, como eu falei, isso aqui é a regra. Isso aqui é a regra. O prazo máximo de restrição de acesso ao evento que defina o seu termo final, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível. Certo? Bom, como eu sei que vocês não perceberam o que eu queria dizer, eu criei um slide apenas para isso. O que eu estou querendo dizer com aquela situação anterior? Parágrafo 5º aqui da Lei 12.527. Parágrafo 5º do artigo 24. É isso? É isso. Ok. Essa lei trouxe o acesso como regra e o sigilo como exceção. Essa lei também criou o Serviço de Informação ao Cidadão, que é o SIC, que eu havia citado anteriormente. Então, os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Eu trouxe aqui o inciso 1º do artigo 3º da Lei 2.527 para que fique bem claro o título do tópico. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, ou seja, o acesso virou regra, o sigilo agora é exceção. E por que eles deixaram isso bastante claro? Porque realmente o serviço público tratava isso de forma contrária. Para a gente obter informações de um órgão, às vezes até pessoais, particulares, a gente tinha que entrar com liminares, habeas data, né? Tinha que ter uma argumentação forte para se obter as informações, porque elas realmente sofriam exceções de publicação e exceções de ostensividade e tudo mais, certo? Muito bem, vamos fazer novamente uma quebra de raciocínio, ok? E vamos adentrar agora em outros conceitos de arquivologia relacionados a outras situações, que é para a gente esquecer um pouquinho, para a gente mudar o foco um pouquinho, refrescar um pouco a cabeça, tá bom? Eu gosto de trabalhar as aulas dessa forma, a videoaula eu acho que ela é extremamente importante, tem um alcance, né, uma capilaridade absurda, né, a gente fica praticamente ilimitado, mas sentado na cadeira ou segurando o celular, qualquer coisa assim, para a gente poder assistir essas aulas, ela fica mais cansativa, não é verdade? Então, às vezes eu faço umas quebras de raciocínio, umas quebras de conceito, para a gente ganhar um ar, dar uma respirada e facilitar o entendimento. Muito bem, muito bem. Vamos falar agora de órgãos de documentação, ok? A gente tem os arquivos, a gente tem as bibliotecas, a gente tem os centros de documentação e a gente tem os museus, né? Se vocês não achavam
vocês não achavam que era apenas arquivos, não é verdade? Isso aqui tudo tem uma certa ligação entre si, tá? Tanto nos conceitos, quanto na prática, quanto nas instituições, tudo isso está, de certa forma, relacionado, tá? Então, aqui só um detalhezinho bobo aqui, ó, arquivo, biblioteca e museu. Tem curso de graduação já há bastante tempo no país, né? A UNB, se não me engano, tem os 3, arquivo, biblioteca e museu, tem os 3. Centro de documentação, eu confesso que nunca vi, não, acho que não tem curso de graduação, né? Ele é até uma situação à parte, porque ele pode funcionar com os 3 objetos de trabalho de museu, arquivo e biblioteca. Ele pode funcionar como um centro mesmo de documentação, né? Lembrando daqueles conceitos que a gente iniciou a aula sobre documentação, né? Que documento não é só o documento de papel, impresso, né? Para um editor de texto, esse tipo de coisa. Pode ser um disco, pode ser uma obra de arte, pode ser um quadro, uma escultura, né? É o meio pelo qual o homem se expressa. Então ele tem aí o maior dinamismo relacionado às outras 3, que cada uma tem um objeto mais específico, né? Então vamos para frente. Bom, vamos ter que falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre as características, as diferenças, os objetos de trabalho, porque também é cobrado em prova e o meu interesse, né, é que vocês consigam a aprovação. Vamos lá, arquivos são locais que têm por finalidade custodiar, conservar e dar condições de acesso aos documentos gerados e acumulados organicamente durante o transcurso das atividades de entidades públicas ou privadas, ou de uma família ou de uma pessoa. Os documentos de arquivo são produzidos para registrar, provar, testemunhar alguma atividade e, em geral, são únicos. A arquivologia ou arquivística é a disciplina responsável por seu funcionamento e o arquivista é o profissional habilitado para exercê-la. Muito bem, até aqui a gente já conversou bastante, né, no início da aula. Eu acho que registrar, provar sobre alguma atividade que está sendo elaborada dentro de determinada instituição, a gente também já deixou isso bastante claro. Únicos, que os documentos são únicos, a gente também já falou, não é verdade? Aquela situação de que um memorando é criado por uma coisa, um memorando que trata do mesmo assunto, fatalmente vai ter uma outra função para aquele momento. Então, por mais que sejam memorandos que tratem de assuntos parecidos ou iguais até, eles serviram para uma determinada situação. Cada um deles serviu para uma determinada situação e isso traz a propriedade de unicidade para o documento. Bom, a arquivologia ou a arquivística, para gente aqui, que estamos estudando para a prova, são sinônimos, tá? Poderemos considerar como sinônimos. A arquivologia é o estudo dos arquivos e a arquivística, a gente poderia falar que é a matéria que estuda os arquivos. Então, para a gente, né, para efeito de prova, para efeito lá do português, né, da morfossintaxe dentro das questões das provas, eles são sinônimos, perfeito? É bom ficar atento ao português, à interpretação daquilo ali, faça uma boa interpretação, mas a gente pode considerar como sinônimo. Bom, então, a arquivologia e a arquivística, um ou o outro é a disciplina responsável por seu funcionamento e o arquivista é o profissional habilitado para exercê-la. O arquivista não é arquivólogo, pelo amor de Deus, é arquivista, o nome do profissional, certo? Eu vou aproveitar o gancho e também vou falar que não existe arquivo morto, certo? O nome disso é arquivo permanente, certo? Não existe arquivo morto, o nome disso é arquivo permanente.